É o assunto recorrente, né? Desde o final do mês de dezembro. Pancadas de chuva atingiram regiões de Campinas no final da tarde de sábado, tá? E causaram transtornos aos moradores. Ao menos 3 quedas de árvores foram registradas pela Defesa Civil. Uma situação, gente, muito, mas muito crítica, foi registrada no Jardim das Bandeiras 1. Nós temos imagens aí, gente, dessa enxurrada, dessas chuvas que atingiram a cidade de Campinas. Olha só, gente, dá uma olhadinha na força, hein? Na força das águas. É uma situação que chamou muita atenção pelo seguinte, tá? Foi chovendo, e aí o bairro não suportou. Olha só as galerias de águas pluviais. Dá uma olhadinha. Olha a cratera que se abriu. Nós estamos falando, gente, pertinho ali da rodovia Santos Dumont, Jardim das Bandeiras 1. Dá uma olhada se alguém resolve atravessar, né? Olha só essa situação. Escuta, dá para ouvir aí a força das águas. Essa aí é aquela cratera que nós mostramos. Segundo a Defesa Civil, foram, nas últimas 72 horas, 105,3 milímetros somente na cidade de Campinas, tá, gente? Outros municípios, é claro, também sofreram. Águas de Lindóia com 84,2 milímetros, Indaiatuba com 65,6 milímetros. É uma situação que realmente tem chamado a atenção de muitos e olha o aviso meteorológico divulgado no site da Defesa Civil, tá? Aponta para um perigo potencial para uma área que abrange todo o interior do estado de São Paulo e também parte do Mato Grosso do Sul. A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, tá? Com ventos que podem chegar a até 60 quilômetros por hora. Então a gente tem acompanhado desde dezembro essa situação dramática que vivem os municípios daqui da região, do interior do estado de São Paulo. Gente, neste sábado, a situação ficou muito grave, muito preocupante para essa população que mora no Jardim das Bandeiras 1 em Campinas, um bairro próximo ali à rodovia Santos Dumont. Foi muita água, muita destruição. Olha só a sujeira. Na verdade é um rio, né, gente? Porque era uma rua, virou um rio. Daí esse motociclista também correndo perigo, correndo riscos. E olha, quem tem mais informações pra gente, lá do Jardim das Bandeiras 1, é a repórter Thalita Souza. Ela está ao vivo ali, o link dela. Thalita, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Tá No Ar Campinas. Uma ótima semana para você, espero que você também tenha descansado, tá? E já começa com um assunto pesado, né? Mais uma vez, chuva na região. Você que está aí no Jardim das Bandeiras 1, neste exato momento, o que é que você viu, o que é que você percebeu, você que já conversou com a população, com os moradores, né? E o que é que as pessoas daí disseram para você, Thalita? Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você, Leandro, e a todos que nos acompanham. O relato principal aqui é sobre o susto que aconteceu no sábado à tarde diante dessa chuva que atingiu Campinas e trouxe transtornos, né? Nós estamos em um desses pontos, justamente onde trouxe esses transtornos. Esse aqui, então, é o Jardim das Bandeiras. Essa aqui é a Avenida Ricardo Bassoli Cesare. E olha só, a gente está tendo imagens ao vivo, inclusive, porque aqui uma cratera acabou se abrindo por conta da chuva de sábado. Aqui antes tinha uma galeria de água que acabou não suportando o excesso de chuva e acabou se rompendo. E aí com isso a água que vinha, a água da chuva, né, acabou descendo e atingindo as casas que ficam aqui do lado de baixo aqui do Jardim das Bandeiras. Uma delas, inclusive, né, 3 casas foram as mais atingidas aqui da região, onde a gente teve o registro, né, os moradores, conversei mais cedo com os moradores, e 3 das casas onde a gente teve o registro da água que acabou entrando dentro das residências. E aí uma dessas casas, principalmente, que fica bem em frente aonde essa galeria de água acabou se rompendo, os moradores tiveram que quebrar ali parte da porta, né,
aqui da casa, inclusive incluindo também um pedaço do muro para que a água pudesse se escoar, porque eles me contaram que a força da água era muito grande e aí eles acabaram quebrando parte do portão e também parte do muro para que essa água pudesse se escoar com um pouco mais de facilidade, né? Porque a água acabou ficando, segundo os moradores, presa dentro das residências. Então, isso, claro, acabou gerando aí um susto enorme entre os moradores aqui do Jardim das Bandeiras. Mais cedo, inclusive, eu conversei com uma moradora que estava em casa, é vizinha dessas 3 casas aqui que foram mais atingidas na tarde de sábado, e ela estava justamente em casa no momento em que essa galeria de água acabou se rompendo, e ela conta aí o susto que foi no sábado à tarde aqui no Jardim das Bandeiras. Foi bem difícil, foi complicado, né? Porque, como eu já disse, depois que essa caixa fluvial arrebentou, né? Aí toda chuva que dá, alaga tudo aqui, né? Desce um mundaréu de chuva e sai entrando em todas as residências, né? Que tem aqui nas casas. Na minha não entrou porque a gente providenciou umas muretinhas na porta, né? Então, graças a Deus, dessa vez não entrou, mas da primeira vez entrou bastante água. E toda vez é assim agora, choveu, alaga tudo. E parte já havia cedido lá em janeiro, né? Na chuva de janeiro, e acabou piorando ao longo dessas chuvas, exatamente, né? Aí, se eu não estiver enganada, dia 18 de janeiro, ela arrebentou, né? Eu já estava ruim, né? Já estava com uns problemas lá, e aí acabou que dia 18 ela arrebentou, foi a primeira vez que encheu. E aí sábado novamente também, aí inundou meio mundo, né? E assim que cedeu, a água toda desceu aqui para baixo. Toda. Você não imagina, assim, a gente ficamos bem apavorado mesmo, que foi muita água. Eu nunca vi na minha vida. Isso aqui vira um rio, na verdade, pra você ter ideia. Vem no meio da canela, então você imagina. Tá aí então o registro da dona Eliane, né, uma das moradoras aqui do bairro Jardim das Bandeiras. Aqui, inclusive, bairro que faz margem à rodovia Santos Dumont. E aí, justamente, a gente acaba acompanhando, né, esse relato dela desse grande susto que acabou acontecendo no sábado à tarde. E aí, em relação aqui ao trecho que nós estamos, mais uma vez, essa aqui é a Avenida Ricardo Bassoli Cesário, então aqui no Jardim das Bandeiras. A avenida que parte da avenida, ou melhor dizendo, está interditada, né? A gente observa tanto os cavaletes da INDEC, como também a faixa zebrada, e alguns moradores, inclusive, acabaram relatando para nossa equipe que eles colocaram alguns galhos de árvores, porque ainda de manhã hoje, inclusive, algumas pessoas acabaram passando por aqui e retirando os cavaletes que indicam, então, essa interdição aqui desse trecho. E aí, retornaram com os cavaletes no meio aqui da avenida, né, justamente sinalizando essa interdição por uma questão de segurança, que parte... Aqui que a gente consegue perceber, inclusive, Leandro, que metade da avenida onde essa cratera acabou cedendo, acabou ficando tomada, né, por esse buraco. Então, por uma questão de segurança, a INDEC acabou, claro, obviamente, sinalizando esse trecho e impedindo o trânsito aqui de carros, principalmente. Então, isso aconteceu no sábado à tarde, né? Segundo a Defesa Civil, aqui no bairro Jardim das Bandeiras, foram registrados 58 milímetros de chuva. Então, aqui parte aqui dessa interdição. Essa interdição, inclusive, acontece, né, no trecho aqui entre as ruas, no cruzamento entre as ruas Ciclames e as ruas Sempre Vivas. Então, aqui, a avenida que cruza, né, essas duas ruas, a Ciclames e a Sempre Vivas, está interditado. Então, é um trecho aqui onde há essa interdição, muito bem, inclusive, já foi sinalizado, né, como a gente está vendo nas imagens com os cavaletes da INDEC. Temos também a faixa zebrada indicando essa interdição, justamente por uma questão de segurança. Então, aqui, segundo os moradores, a gente inclusive ouviu, né, a moradora Eliane contando pra gente que desde o início de janeiro ele já vem sofrendo com as chuvas, né? Os moradores já sofrem diante das chuvas, mas ela acabou relatando que, como foi no sábado, ela nunca tinha visto. Ela já é moradora aqui do bairro há alguns anos e ela, claro, acabou relatando esse grande susto que aconteceu no sábado, né? E aí, ela inclusive acabou relatando, né, vale reforçar, Leandro, que a galeria de água já tinha parte cedido, né? Mas ainda assim um pequeno buraco acabou se formando já no início de janeiro, né? No meio de janeiro, ela acaba relatando diante das fortes chuvas que acabaram atingindo Campinas, principalmente na semana do dia 18, 19 de janeiro. E aí ontem ela acabou falando que o excesso de chuva, né, de sábado, melhor dizendo, na chuva de sábado,
o excesso de chuva acabou aí rompendo essa galeria de água, né? Ela não suportou, a galeria acabou não suportando o excesso de chuva e acabou se rompendo. Então, como a gente inclusive vê nas imagens, né, dos próprios moradores que fizeram essas imagens durante a chuva, então eles acabaram, claro, mostrando, né? Ela disse que inclusive acabou filmando, inclusive ela acabou cedendo também algumas imagens pra gente da chuva que acabou derrubando, né, cedendo essa galeria aqui de água aqui no Jardim das Bandeiras. Então, parte aqui do trecho interditado, chuva que não só atingiu Campinas, né, Leandro? Você já adiantou pra gente, como atingiu também grande parte aqui da nossa região. A gente tem Campinas, inclusive, já em estado de atenção diante das chuvas que acontecem. Nós já viemos de chuvas fortes desde janeiro, fevereiro também, entramos no mês de fevereiro com bastante chuva. Então, aqui a Prefeitura de Campinas decretou, né, situação, estado de atenção aqui para Campinas. Assim como também, inclusive, a gente está no período de feriado, né, na semana, inclusive, do feriado, tivemos também cidades aqui turísticas da região, como Socorro, que está também em estado de alerta. Tivemos chuva também no final de semana. Águas de Lindóia, né, uma das cidades, inclusive, mais procuradas ali do Circuito das Águas, também está sofrendo diante dessas chuvas. A gente, inclusive, tem um balanço da Defesa Civil diante do milímetro, né, dos milímetros de chuva que caíram nesses municípios. Socorro, diante da chuva, teve 91 milímetros de chuva. Campinas acaba liderando aqui grande parte da nossa região, com 105 milímetros registrados, então, nas últimas 72 horas. Águas de Lindóia, então, como eu já adiantei, também está sofrendo com as chuvas, né? O município está em estado de atenção. Por lá, nas últimas 72 horas, choveu 84 milímetros. E em Indaiatuba também choveu forte nas últimas 72 horas, né, desde o fim de semana. E por lá foram registrados 65 milímetros de chuva. Campinas, então, relembramos, aqui no Jardim Parque das Bandeiras, é um dos pontos que tiveram transtornos, né, da chuva do final de semana. Campinas tem um registro, então, de 105 milímetros de chuva nas últimas 72 horas e o município, então, permanece em estado de atenção. Leandro. Ô Thalita, eu gostaria de saber o seguinte, né? Você conversou aí com a população, a gente continua rodando as imagens, tá, dessa chuva no município de Campinas no último sábado. E a própria Eliane, né, a moradora, disse que é direto, que essa situação que agora nós estamos mostrando, ela não é de sábado. Lá no dia 18 já tinha chovido bem também, já tinha um buraquinho ali na rua e ele foi aumentando, né? Ele foi aumentando e aí no sábado, óbvio, que o solo não suportou, essa galeria não suportou. Agora, olha só o risco, gente, que essa população está sofrendo, né? Quer dizer, risco realmente de vida. É uma situação, essas famílias têm que ser retiradas daí, porque pode chover novamente forte e se isso for de madrugada, como é que essas famílias vão fazer? Ainda mais, né, que a gente agora está vivendo esse período, ponto facultativo, né, devido à folia, enfim. E agora, Thalita, uma outra questão. Você que está aí desde o início da tarde, você encontrou, além desses cavaletes da INDEC, desses servidores, né, que fazem o trânsito, enfim, a orientação de trânsito, você encontrou mais alguém da Prefeitura de Campinas passando orientação aí para a população, para o cidadão que corre risco, Thalita? Sim, Leandro, a Defesa Civil, nós chegamos, né? A Defesa Civil já estava aqui na região do Jardim das Bandeiras, justamente conversando com os moradores aqui que tiveram, de alguma forma, os imóveis atingidos por conta das chuvas. Isso porque algumas casas, não só aqui nesse trecho da cratera que acabou se abrindo, né? Essa aqui é o trecho entre as avenidas Ricardo Bassoli e Cesare, no cruzamento aqui entre as ruas Ciclamês e ruas Sempre Vivas. Então, além desse trecho aqui, onde nós já tivemos 3 casas, principalmente, que tiveram aí o maior registro, né? A água acabou entrando dentro das residências. Nós também tivemos, né, ao longo aqui do bairro Jardim das Bandeiras, segundo o relato, inclusive, dos próprios moradores, de outras casas que também tiveram, que a água acabou invadindo as residências. Então, a Defesa Civil esteve por aqui mais cedo, a gente não está com a informação confirmada se eles permanecem aqui, mas sim, eu acabei visualizando eles aqui
tanto aqui onde nós estamos, nessa aqui então é a Avenida Ricardo Bassoli, onde então acabou abrindo essa cratera, mas sim a Defesa Civil já esteve por aqui mais cedo, inclusive em nota a Prefeitura de Campinas disse que ainda nesta segunda-feira seria feita uma avaliação, né? Ficou de realizar hoje uma vistoria aqui nesse trecho aqui onde parte do asfalto acabou cedendo diante dessa galeria de água que acabou não suportando a chuva e acabou cedendo, né? Então a Prefeitura de Campinas disse que ainda nesta segunda-feira, hoje, então, eles realizariam uma vistoria para aí sim eles estarem tomando as medidas necessárias. Então, aqui a Defesa Civil sim esteve mais cedo, a INDEC também passou por aqui, estava aqui justamente fiscalizando esses cavaletes, porque segundo os próprios moradores, algumas pessoas estavam retirando os cavaletes para que pudessem liberar de uma forma irregular essa passagem aqui pela avenida, né? Então a INDEC retornou por aqui, inclusive os moradores acabaram relatando para a gente, reforçaram os cavaletes, reforçaram a faixa zebrada, justamente para sinalizar esse ponto interditado. E aí, claro, os moradores de uma forma colaborativa acabaram colocando alguns galhos de árvores juntamente com os cavaletes para poder sinalizar ainda mais o motorista que segue aqui pelo trecho do Jardim das Bandeiras. Então sim, a Defesa Civil esteve por aqui, a Prefeitura de Campinas disse que ainda realizaria nesta segunda-feira hoje uma vistoria para poder estar avaliando a situação aqui e tomando as medidas necessárias. Ainda não foi passado um prazo, né, sobre o que será feito, se teremos obras aqui nesse trecho, mas claro, a gente segue entrando em comunicação com a Prefeitura de Campinas para ter esse retorno justamente. Mas aqui então, essa é a situação, né? E claro, os moradores acabaram relatando, né, o grande susto, o asfalto acabou cedendo, né? E do lado contrário, inclusive, Leandro, o que a gente consegue perceber é que parte realmente da terra acabou cedendo, ainda assim, nessa parte do asfalto que acabou ficando. Então ficou um trecho, como a gente diz mais popularmente, né, mais raso entre o asfalto e o que sustenta, né, aqui onde sustentava, melhor dizendo, essa galeria de água. A tampa, inclusive, a gente ainda percebe, né, ali os moradores acabam temendo, porque a tampa é um grande pedaço de concreto, né, a gente percebe ainda a tampa aqui que acabou cedendo dessa galeria de água, que não suportou aqui a água da chuva. Então acabou cedendo e ali os moradores, claro, ainda temem, né, essa tampa que acabou ficando, essas pedras, esses pedaços de concretos que acabou ficando ainda aqui nessa cratera que acabou se abrindo, né? Então eles temem justamente uma nova chuva e que isso, claro, acabe piorando ainda mais nesse trecho aqui do Jardim das Bandeiras. Thalita, então, agora são 4 horas e 27 minutos. Agradeço pelas suas informações. E só uma única questão, o ir e vir, então, dessas pessoas, essa via que você citou, né, essa rua que está parcialmente interditada, essas pessoas têm como se locomover facilmente em caso de uma nova chuva, como a que ocorreu no último sábado, Thalita? Leandro, falhou a sua comunicação comigo. Você pode repetir mais uma vez, por gentileza? Claro, Thalita, a questão é o seguinte, né? Você mostrou que os cavaletes estão na via, então ela está parcialmente interditada. Agora, como é que está o ir e vir dessa população? Porque se chover forte novamente, essas pessoas têm que sair daí. Então, caso volte a chover, elas precisam de fato sair correndo, pedir ajuda. É fácil para que elas possam sair dessa região de risco? Leandro, a gente ressalta então aqui essa Avenida Ricardo Bassoli Cesária, né, no Jardim das Bandeiras. Aqui então fica entre o cruzamento entre as ruas Ciclamês e a rua Sempre Vivas. Então há sim a sinalização justamente para estar desviando desse trecho, né? Tá justamente acesso local um pouco mais atrás aqui, um pouco no início, né? Ou melhor dizendo, aqui da Avenida Ricardo Bassoli. Há ainda um aviso sobre o acesso local, né? Principalmente para os moradores que fazem esse trajeto. Então há um indicativo aqui da onde os moradores ainda podem acessar, justamente para o acesso local. Mas, então, para quem vai circular, né, para quem vai transitar aqui, justamente margeia, né, essa avenida margeia aqui a Santos Dumont, a rodovia Santos Dumont, aqui Jardim do Parque das Bandeiras, bem próximo ao Jardim São José. Então, para quem vai passar, né, no trecho aqui, há sim um indicativo de desvio no trânsito, né, tanto para quem vai acessar, fazer o acesso local, quanto também para quem vai seguir aqui pela Avenida Ricardo Bassoli Cesare. Ok, Thalita, agradeço muito, viu, pelas suas informações. Muito obrigado, uma ótima semana para você.